Salve galera, um bom dia para você. Pessoal, entramos na nossa reta final. Essa aqui é a nossa penúltima aula. A gente vai falar de calorimetria. Próxima aula é gases e termodinâmica. E aí é só correr pro abraço. Galera, nessa nossa aula de hoje a gente vai falar de calorimetria, que é a parte da física que está reservada ao estudo do calor e os fenômenos ligados ao calor. Já falei lá na nossa primeira aula, né, de métodos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. A gente já sabe como o calor vai ser, né, propagado de um corpo para outro. Falei para você que calor é uma energia térmica. Então, é energia térmica em trânsito, que sempre flui do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. E agora eu vou continuar trocando uma ideia com você. E nessa nossa ideia de calorimetria, eu vou te apresentar dois tipos de calor. Será que calor vai ser sempre calor? A resposta é não. Eu vou ter um calor que eu chamo de calor sensível, tá? E outro calor que eu chamo de calor latente. Então, qual é a diferença de calor sensível e calor latente? Galera, o calor sensível é um calor que ele é usado para variar a temperatura. Por exemplo, peguei um reservatório com água e botei numa chama. Se aquela chama variar a temperatura da água, tipo de 10 para 20, 30, 40, 50 graus Celsius, aquela quantidade de calor dada para a substância água ali foi um calor sensível, que variou a temperatura. Agora, se eu peguei uma quantidade de água que já de repente estava lá, né, a 100 graus Celsius e eu continuei dando calor, eu continuo com o termômetro ali e a água não vai aumentar a sua temperatura, ou seja, não vai ter uma variação de temperatura, mas sim ela vai começar a mudar o estado físico, ou seja, sair do estado líquido e entrar no estado de vapor. Isso aí é o que a gente chama de calor latente. Então, muito importante, ó, o calor sensível ele vai ter a ideia de variação de temperatura e o calor latente a mudança de estado físico. Então, ó, calor sensível é o calor cedido a um corpo ou retirado deste que produz a mudança de temperatura. E o calor latente é o calor que, cedido a um corpo ou retirado desse corpo, produz a mudança de estado, né? Aqui a gente tem a imagem ali de um gelo fundente, um gelo que está derretendo, tudo bem? Galerinha, uma coisa que eu acho importante aqui para você é lembrar o seguinte, ó. Quando eu falo de calor sensível, então vai ser aquele calor, vai ser a energia necessária para variar o estado de temperatura de um corpo, né? Ou seja, vai ter sendo aquela ideia de calor sensível variar a temperatura de um corpo. E como é que eu calculo isso, tá? O cálculo de calor sensível ele é dado pelo Q macete, onde o Q vai ser a quantidade de calor, por exemplo, essa chama aqui, ó, desse fogão, está dando uma quantidade de calor, né? A quantidade de calor, para eu variar, vamos supor aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma massa ali de 10, tá? Gramas de água. Eu botei bem para baixo, tá? E olha só, a temperatura inicial dessa água é de 10 graus Celsius e ela vai para a temperatura final de 20 graus Celsius. Ou seja, vai ter um delta T de quanto? De 10 graus Celsius. Deixa eu só limpar ali para ficar bonitinho para vocês. Ou seja, vai ter um delta T, então, de 10 graus Celsius. Tudo bem? Galera, então aqui vai ter um delta T de 10 graus Celsius. E esse C, Tonho, o que, que é esse C? Né? Esse C é muito importante. Esse C é o que eu chamo de calor específico. O calor específico é uma grandeza que está sempre ligada à substância. Cada substância vai ter um calor específico. E o calor específico indica a energia necessária para uma unidade de massa variar sua temperatura em uma unidade de temperatura. É uma característica da substância. Por exemplo, a água líquida ela vai ter um calor específico constante sempre de uma caloria. O que é caloria? É uma unidade de calor, tá? É uma unidade de energia. Uma caloria ela tem, tá? Bem bonitinho, aproximadamente 4 ponto, né? 198 joules. A gente bota às vezes, né, só 4,2, às vezes só 4 joules, tudo bem?
Então, a medida de vestibular, o que o vestibular bota mesmo? Que é aproximadamente 4,2 joules. Eu vou botar isso aqui para você. Ó. A gente vai ter que uma caloria equivale a 4,2 joules. Tá? Então, o que acontece? O calor específico da água é uma caloria por grama grau Celsius. O que significa uma caloria por grama grau Celsius? Significa que para eu variar 1 grau Celsius de 1 grama de água, eu preciso dar uma caloria. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Ó? A quantidade de calor necessária para eu variar 10 gramas de água, né, em 10 graus Celsius, e, obviamente, o calor específico é 1, né, caloria por grama grau Celsius. Estou ligando o ar-condicionado aqui, ó. Já falo de termocalorimetria, sempre me dá calor. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu posso garantir para vocês que essa quantidade de calor vai ser quanto? 100 calorias. E é assim que a gente usa. Tudo bem, galera? Se eu quisesse passar para joules, lembrar que uma caloria tem 4,2 joules, tá? Ainda falando do calor específico, lembra que esse calor específico, né, ele está ligado à substância. E o que significa dizer, por exemplo, que o calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama grau Celsius? Né? Ou que o ferro é de 0,1 caloria por grama grau Celsius? Tá? Vamos analisar essa informação com bastante cuidado. Ó, a água significa que eu vou precisar de 1 caloria de energia para variar 1 grau Celsius de 1 grama de água. O ferro significa que eu vou precisar de 0,1 caloria de energia para variar 1 grau Celsius de 1 grama de ferro. Então tu pode notar que se eu botar água, uma vasilha com água, né, no sol, e uma vasilha com bota uma barra de ferro, mesma massa de água, mesma massa de ferro no sol. O ferro vai esquentar muito mais rápido, porque o calor específico dele é muito menor. É a mesma coisa da areia da praia. Tu chega ao meio-dia na praia, né? A areia está bem quente, porque o calor específico da areia é um calor específico extremamente baixo, né? E o calor específico da água é alto, ou seja, eu preciso de mais energia para variar a temperatura da água do que da areia da praia. Por isso que eu demoro mais para esquentar a água, né? E à noite, o que acontece? A areia está fria e a água está quente, né? Eu demoro para esquentar a água, mas eu também demoro para esfriar a água, né? Porque ela tem um calor específico alto. Ela precisa de energia, né? Para variar a sua temperatura de uma energia grande, no caso uma caloria. Em relação ao ferro, né? Olha só, que é 0,1. Em relação à areia da praia, que é 0,3. E assim por diante, tudo bem? Então, olha só. Galera, importante para a gente entender aqui também um pouquinho de calor latente, entender os estados físicos da matéria. Eu já falei com você, né, sobre isso em outras aulas, mas eu vou tornar a falar com você aqui novamente. Quantos estados físicos da matéria nós temos? Nós temos inúmeros estados físicos da matéria, mas para vestibular você vai precisar de três: sólido, líquido e gasoso. Sólido, a gente vai ter volume definido, forma definida e uma grande força de atração entre as moléculas. Líquido, a gente vai ter volume definido, a forma é do recipiente e uma baixa força de atração entre as moléculas. O gás, o volume é do recipiente, a forma é do recipiente. E galera, a força entre as moléculas de gás é baixíssima. A gente fala que tem uma baixíssima força de coesão. E olha só, você vai perguntar, Tony, tem outros estados físicos da matéria? Tem. Tem o plasma, que é um gás ionizado, tem os condensados de Bose e Einstein, enfim, tem N números de estados físicos da matéria. Mas o que cai mesmo no vestibular são esses três: sólido, líquido e gasoso. A passagem do sólido para o líquido, você vai lembrar que é a fusão. A passagem do líquido para o gasoso, você vai lembrar que é a vaporização, que pode acontecer de três formas. Evaporação, que é quando tu bota aquela roupa no varal, é um processo lento, né? É um processo natural. Ebulição, que é quando tu ferve a água para fazer um cafezinho, um chazinho, tá? E a calefação, que é quando tu esquenta uma chapa e deixa cair uma gotinha de água na chapa e bem rapidinho, tudo bem? Então, evaporação, ebulição, calefação. Do gasoso para o líquido tem a tal da condensação.
Do líquido para o sólido, eu tenho a tal da solidificação. Do sólido para o gasoso, eu tenho a tal da sublimação, que acontece lá no que? No gelo seco, na naftalina, né? Do gasoso para o sólido, eu tenho a ressublimação, ou sublimação reversa, ou apenas sublimação também. Tá? Então, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, eu vou ter sublimação. E essas são as mudanças de estado físico da matéria. Importante você lembrar disso aí, tá? Queridos, quando a gente tem aqui, ó, sólido, líquido e gasoso, ele sai do sólido, vai para o líquido, vai para o gasoso, tu nota que ele vai ter que ganhar energia para variar esses estados físicos. À medida que ele vai ganhando energia, isso aí eu chamo de um processo endotérmico. Quando ele está no gasoso, vai para o líquido e chega no sólido, e aí é um processo que ele vai perdendo energia, né? Ele vai liberando energia. Então é um processo que a gente chama de processo exotérmico, né? Exotérmico. Tudo bem? Galera, e vamos falar um pouquinho de calor latente, tá? O calor latente é aquele calor que vai simplesmente variar o estado físico da matéria, né? Por exemplo, aqui eu tenho um gelo, e esse gelo é um gelo fundente, ele está derretendo. Eu boto um termômetro aqui no gelo, está 0 graus. Boto na água, 0 graus. Nota que no calor latente não há variação de temperatura, apenas de estado físico. A gente vai ter apenas a variação de estado físico, tá? Olha só que bacana que a gente vai ter aqui, ó, tá? Esse calor latente, esse L aqui, ó, é o latente da substância. A gente vai ter latente de fusão e latente de vaporização, tá? Galerinha, e esse latente, né, esse calor latente, ele indica a energia necessária para uma unidade de massa mudar de estado físico, sem variar a sua temperatura. Então, olha só, como que eu posso calcular esse latente? Latente é a quantidade de energia dividido pela massa. Eu tenho aqui um exemplo para vocês que é o latente de fusão da água, 80 calorias por grama. O que significa isso? Que para eu fundir, né, 1 grama de gelo eu preciso de 80 calorias. Se eu tiver 2 gramas de gelo, né, obviamente, vou precisar de 2 vezes isso. 10 gramas, 10 vezes isso. Latente de vaporização, tá? Que é para passagem do líquido para o vapor. É 540 calorias por grama. Então, 540 calorias por grama lá. Tudo bem? Então, a gente vai precisar 540 calorias de energia para vaporizar 1 grama de água. Então, esse é o nosso latente. De fusão, latente de vaporização. Cada substância vai ter um latente desse para fusão e vaporização. Tudo bem? E aí a gente vai chegar no tal diagrama de aquecimento. Galera, o que são esses diagramas de aquecimento? Nota que eu vou ter aqui, ó, por exemplo, algo no estado sólido, né? Aí eu vou dando energia, ele vai variando a temperatura. Aqui ele vai estar sólido mais líquido, né? Vou dando energia até ele se tornar líquido. Aqui ele vai estar líquido mais vapor, de energia ele se torna vapor. Então, olha só. Aqui eu tenho sólido, líquido, vapor. Sólido mais líquido. Líquido mais vapor. Pessoal, aqui eu vou ter uma temperatura que é a minha temperatura de fusão, aqui é a minha temperatura de ebulição. Eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas que eu vou te fazer de pergunta aqui, tá? Eu vou montar um esquema para isso aqui, para você entender melhor. Então, ó, imagine que aqui seja minha água. Eu usei a água, que é uma substância que a gente conhece bem, tá? A pressão normal. Então, tenho água, tem gelo, né? Tudo aqui é água, né? Vapor aqui. É um ferro a vapor, eu estou simbolizando vapor para isso aqui, tá? Então, olha só. Gelo a menos 10 graus Celsius. E eu quero tornar isso aqui a vapor, né? Vapor de água a 120 graus Celsius. Então, daqui para cá, primeiro eu tenho que transformar esse gelo que está menos 10 em gelo a zero. Então é isso aqui, ó. Eu vou ter que transformar em gelo a zero. Aqui, esse gelo a zero, eu vou ter que derreter ele, né? E tornar ele água zero. Então, eu vou tornar ele água zero. Daqui para cá, ó, tu nota que é isso aqui, ó. Esse sólido mais líquido, né? Que aqui é o calor, quantidade de calor latente. Eu vou botar um Lzinho de latente aqui, ó. Daqui para cá é o latente. Olha só, daqui para cá eu vou ter que simplesmente variar a temperatura. Chegou aqui, ó, ele está no zero, ele vai ter que variar a temperatura, vai ter que ir para o 100. Olha só, vai ter que ir para o 100. Chegou aqui,
Eu vou ter que transformar do estado líquido para o estado vapor. No líquido mais vapor. Ele chegou aqui, que está ainda 100, né? E aí depois ele vai ter vapor a 120. Vapor a 120. Então nota que ele vai fazendo esse processo de transformação. Aqui no início é calor sensível, que está variando a temperatura de -10 para 0. Então a gente vai ter calor sensível, que está variando a temperatura de -10 para 0. Aí depois a gente vai ter aqui, ó, calor latente, que varia o estado físico só, né? A temperatura se mantém constante. Aqui eu vou ter o que? Calor, que eu chamo de calor sensível, que eu estou variando a temperatura. Aqui eu chamo de calor latente, que eu estou variando o estado físico. E aqui eu chamo de calor sensível, que eu estou variando a temperatura. Tudo bem? Calor sensível, calor latente. Eu posso ter um diagrama de resfriamento também, né? Que é pegar a substância lá no estado de vapor e retirando calor e trazer ela para o estado de sólido. Antes eu estava no estado de líquido, né, de sólido, e fui dando energia até levar a um vapor. Agora ela vai ser um processo um pouco ao contrário. Né? Olha só, nota que as setinhas estão ao contrário. Elas vêm daqui para cá, ó, -120, eu retiro o calor, vira 100, né? Então, calor sensível, né? A gente vai retirando calor aqui, o calor sensível. Aí depois eu retiro mais um pouquinho de calor, transformo em líquido, retiro o calor, né, transformo em líquido a 0 graus, varia a temperatura, retiro o calor, mudo o estado físico de líquido para sólido, retiro o calor, né, tiro do sólido a 0, passo para sólido a -10, ou seja, varia a temperatura. Então aqui continua sólido, sólido, líquido, líquido, vapor, vapor. Tá? É uma curva de resfriamento. Vou retirando o calor aqui. Nota que aqui antes, né, era a temperatura de fusão, né, para quando eu tinha a curva de aquecimento. Agora aqui virou temperatura de solidificação e aqui virou a temperatura de quê? Né? Essa temperatura que sai do meu estado de vapor para o líquido, né, a gente pode chamar de cristalização aqui, né, ou apenas, né, que a gente chama de condensação. Porque cristalização não, desculpa, condensação, perdão. Ai, gente, desculpa, ficou sem animação aqui, mas a gente vai fazer o exercício, tá? Vocês vão entender porque a resposta é letra A. Uma questãozinha da CAF para vocês. Olha que questão legal. Ó. Qual a quantidade de calor que se deve fornecer a 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius para transformá-lo em vapor d'água a 100 graus Celsius? Sabe-se que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O latente fusão é 80 calorias por grama. E o de vaporização é 539 calorias por grama. Nota que geralmente a gente usa 540. A Cá foi sacana aqui usou 539. Ela usou o valor real, ela não deu nem arredondadinha. Né? Então, vamos lá. Sem delongas, vamos chegar junto nisso aqui. Tá? Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho gelo, né? Ó, então, ó, quantidade de calor, gelo a 0 graus. Então, esse vai estar 0 graus Celsius. Tá? Aí, deixa eu até fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó, gelo a 0 graus. Esse cara aqui tá sólido, 0 graus Celsius. Tá? Para transformá-lo em vapor de água sem. Para transformar em vapor de água sem, ele vai ter que passar para quê? Para líquido, né, a 0 graus. Depois de líquido a 0 graus, vou botar minha cara aqui, desculpa. Depois de líquido a 0 graus, né, ele vai ter que ir para líquido a 100 graus. Líquido a 100 graus. Tá? Agora ele vai ter que ir para vapor a 100 graus Celsius também. Então, notem que daqui para cá eu vou ter calor sensível. Então, eu vou usar o que macete aqui nesse caso. Q igual a MC delta T. Gente, daqui para lá eu vou ter o calor latente. Então, daqui para cá eu vou usar o Qmod. Né? Porque não tem variação. Desculpa, aqui eu vou usar o calor latente, perdão. Só
Aqui é calor latente, que é variação de estado físico, perdão, tá? Aqui vai ser calor latente, que é o que mole. E aqui é o calor sensível, tá? Que é o que macete, que tem aqui variação de temperatura. Que macete, perdão, tá? Desculpa ali me engano. E aqui eu vou ter o que, ó? Variação de estado físico. Então eu uso o que mole de novo. Então, se eu somar as quantidades de calor aqui, ó, que eu vou ter na transformação, que eu chamo de transformação um, 2 e 3, eu tenho a quantidade de calor total. Tudo bem? Vamos fazer lá então. Eu e vocês. Gente, aqui ó, Q1 vai ficar assim, ó. Vai ficar a massa, que é 50 gramas, vezes o latente de fusão. Ele me deu o latente de fusão que é 80. Então, vezes o latente de fusão. Então, Q1 é igual 5 vezes 8, 40, né? 1, 2. 4.000 calorias. Beleza. Aqui, ó, Q2 vai ficar a massa, que é 50. Aqui, o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é de 0 a 100, que é 100. Então vai ficar como? Ó, Q2, que é igual a 50 vezes 100. Isso aqui vai ficar 50, 1, 2. 1, 2. Agora a gente vai ficar aqui, ó, Q, que é igual a massa. A massa não é nada mais, nada menos que 50. Então a massa vai ficar 50. Agora a gente vai ter que olhar ali o latente de vaporização. Gente, esse latente de vaporização é 539 calorias por grama. Então a gente vai multiplicar isso aqui pela massa, tudo bem? Vai ficar 539 vezes 539. Esse aqui vai ficar 50 vezes 539, vai ficar 26.950. Tá? Todos calorias. Calorias, calorias. Agora, o Q total vai ficar igual a quanto? Ó? 4.000 mais 5.000 mais 26.950. Então, o Q total é igual a quanto? Né? 35.950 calorias para transformar 50 gramas de gelo de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Basicamente isso. Molinho, molinho, facinho, facinho. Tá? E agora vamos fazer essa daqui da UEPG, que é um diagrama, né? Aí a gente vai bem bonitinho, ó. O gráfico abaixo mostra a evolução da temperatura de um corpo de massa M constituído por uma substância pura em fusão da quantidade de calor que lhe é fornecida. Com base nas informações desse gráfico, assinale o que for correto. Nota que é um gráfico, tá, gente? De temperatura por quantidade de calor. Tem temperatura aqui por quantidade de calor, tá? Vamos lá. Em T igual a 20 graus Celsius, aqui, e T igual a 80 graus Celsius, o corpo sofre mudança de fase? Sofre, né? Sofre mudança de fase. Verdade. Sempre que for esse paralelo, é o que mole que sofre mudança de fase. Então tá certo. Vamos lá. A quantidade de calor cedido ao corpo, enquanto a sua temperatura variou de 20 para 80 graus, de 20 para 80 aqui, ó, desse ponto até esse ponto, tá? É denominada de calor sensível, então a quantidade de calor cedido ao corpo, enquanto a sua temperatura variou de 20 para 80, é denominada de calor sensível? É sim, é denominada de calor sensível. Em T igual a 0 graus, que é aqui, ó, o corpo se encontra na fase sólida. Pessoal, olha só, aqui a gente vai ter que ter, como é meio, aqui é líquido. Aqui tem que ser líquido mais sólido, porque aqui a gente vai ter que ser, né, líquido mais vapor. Aqui teria que ser vapor, então aqui tem que ser sólido. Então tá certo, aqui tem que ser sólido, né? O calor cedido ao corpo durante a mudança de fase
é denominado de calor latente. Uma mudança de fase é denominado de calor latente. Perfeito, né? Demais. Todas certinhas para você, tá? E vamos falar da última grandeza aqui, que é a grandeza chamada de capacidade térmica. Pessoal, o que é capacidade térmica? Eu vou até pegar aqui minha canetinha marca-texto. Ele representa a quantidade de calor, né, que um corpo deve trocar para sofrer uma variação unitária de temperatura. E depende da característica do corpo. Ou seja, né, a capacidade térmica é quanto de energia que eu devo dar para um corpo para ele variar a sua temperatura. Tá? Uma coisa muito importante, veja que quanto maior a capacidade térmica de um corpo, mais calor será necessário para aquecê-lo. Eu tenho três corpos aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou dar para todos eles a mesma quantidade de calor que. Todos eles estão tendo a mesma quantidade de calor que, tá? Então, todos eles eu vou dar a mesma quantidade de calor que, que, que. Só que esse aqui, ó, ele variou 10 graus Celsius. Esse aqui variou 20 graus Celsius. E esse aqui variou 30 graus Celsius. Para a mesma quantidade de calor que. Quem variou a maior temperatura, ele vai ter o quê? A capacidade térmica, que é simbolizada pelo C grandão, o C pequenininho de calor específico, né? É nada mais, nada menos que a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Nota que quem variou mais temperatura tem a menor capacidade térmica. Esse cara aqui, ó, ele tem a menor capacidade térmica de todos. Se eu chamar esse cara aqui de C, de A, desculpa, de B e de A, deixa eu arrumar aquele B ali que ficou muito feio, desculpa. Deu até uma coceira no meu olho, de tão feio que ficou aquele B. Ó, vou chamar esse cara aqui de B. Ó, se eu chegar isso aqui e falar para vocês, quem tem a maior capacidade térmica nesse caso aqui? Quem variou a menor temperatura. Quem variou a menor temperatura tem a maior capacidade térmica. Então eu posso botar assim que a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B, que por sua vez é maior que a capacidade térmica de C. Quem varia menos a temperatura tem maior capacidade térmica. E a capacidade térmica é isso. É a energia que a gente vai estar dando para um corpo para ele variar a temperatura. Quanto menos ele variar a temperatura, ou seja, quanto mais ele resistir à variação de temperatura, maior a capacidade térmica desse corpo. Ou seja, seria a resistência à variação de temperatura. Uma coisa muito importante, ó, um corpo ele pode ter o mesmo calor específico, tipo aqui é a água e aqui é a água, mas capacidades térmicas diferentes. Porque aqui eu tenho, vamos supor que eu tenha 1 litro de água e aqui eu tenha 50 litros de água. Qual que vai esquentar primeiro? Se eu der a mesma quantidade de calor, 1 litro de água esquenta mais rápido. Tem o mesmo calor específico, mas tem capacidades térmicas diferentes, né? Como eu vou botar que a variação de temperatura de A é maior que a variação de temperatura de B, posso botar que a capacidade térmica de A é menor, porque variou, né, mais a temperatura. Tudo bem? Então, ó, capacidade térmica é isso aqui, ó, tá? É Q sobre ΔT. A unidade do sistema internacional é joules Kelvin, mas a usual é caloria por grau Celsius, que é mais que a gente usa, tudo bem? Galerinha, grandezas que estão ligadas ao corpo. Nota que eu posso pegar e simplesmente isolar, tá, a minha quantidade de calor. Eu vou ter quantidade de calor para variar a temperatura de um corpo, né? Pode estar ligado à capacidade térmica. A capacidade térmica vezes variação de temperatura. Se eu pegar um gráfico aqui para gente, né? Esse gráfico vai apresentar o seguinte, ó, a inclinação desse gráfico, ou seja, a tangente do ângulo θ é cateto oposto. Isso aqui é um triângulo, não sei se vocês conseguem enxergar. Ó. Então isso aqui seria cateto oposto e isso aqui seria cateto adjacente. Então isso aqui vai ficar cateto oposto pelo cateto adjacente. O que é cateto oposto? É a quantidade de calor. O que é cateto adjacente? Variação de temperatura. Q por ΔT é capacidade térmica. Então a tangente de θ, né, ela vai ser igual à minha capacidade térmica. A inclinação vai ser igual à capacidade térmica. E aqui a gente tem uma questãozinha da Federal de Santa Catarina para a gente fazer. Ó.
A seguir, né, o gráfico a seguir representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos A e B ao serem aquecidos em função das suas temperaturas. Tudo bem? Só para a gente notar aqui, é um gráfico de quantidade de calor por temperatura. Só aqui eu já conseguiria calcular a capacidade térmica de A. Qual é a capacidade térmica da substância A? Quem tem maior inclinação tem maior capacidade térmica. Só olhando isso aqui eu já poderia dizer que a capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. Só olhando. A capacidade térmica de A é maior que a capacidade térmica de B. Mas eu posso fazer a conta. Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor que eu tenho aqui para A? 400. Dividido por quanto? Dividido por 10. Isso aqui vai dar quanto? 40 calorias por grau Celsius. A capacidade térmica de B, tá? A capacidade térmica de B é quantidade de calor, variação de temperatura. Agora aqui, ó, é a mesma 400 dividido por 20, tá? Vou cortar aqui, ó. Isso aqui vai ficar 20. No caso aqui, ó, calorias por grau Celsius. 20 calorias por grau Celsius. Matamos a pau. 40 calorias por grau Celsius e 20 calorias por grau Celsius. Então, olha só. A capacidade térmica do objeto A é maior que a capacidade térmica do objeto B? Sim. Não é só pela inclinação. A partir do gráfico é possível determinar a capacidade térmicas dos objetos A e B. Acabamos de determinar. Verdade. Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o do objeto B? Não posso afirmar isso. Por que eu não posso afirmar isso? Porque eu não tenho a massa. E o calor específico depende da massa. Sem massa eu não posso afirmar, então a conta está falsa. A variação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. Pessoal, é só olhar para as mesmas substâncias, a substância A e B, desculpa, tem as mesmas quantidades de calor, que é 400. Quem variou mais? B, que é o que ele fala. A variação de temperatura de B, caloria absorvida, 400, é maior do que a de A. Sim, B variou 20 e A variou 10. Então, tá certo. Se a massa do objeto A for 200 gramas, seu calor específico será de 0,2 caloria por grama. Pessoal, deixa eu te mostrar uma coisa. Capacidade térmica não é Q por delta T. Esse Q aqui não está variando a temperatura, então não é um calor sensível. Eu posso botar que é M, calor específico, vezes a variação de temperatura. Dividir pela variação de temperatura aqui. Ó. Eu vou cortar essas duas variações de temperatura. Então eu posso fazer essa relação. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Olha que relação bacana. Acabei de fazer essa relação da hora aqui para você. Ó. Você sempre pode usar essa relação. Tá? E vamos responder o que se pede aqui. Ó. Olha só. Então a capacidade térmica vai ser a massa, que é 200. Ah, desculpa, ele quer o calor específico, né? Vou apagar aqui, ó. Então, ó, ele quer a capacidade térmica aqui do objeto A. Eu tenho, tá aqui 40 calorias, ó. A capacidade térmica do objeto A já peguei achei, 40 calorias por grama grau Celsius. Então, unidade de decisão, ponto 40. A massa M, que é 200, vezes o calor específico. O calor específico é Czinho. Então vai ficar isso aqui. Vou dividir por 4, aqui vai dar 1. Dividir por 4 vai dar 5. Czinho é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Achamos. O exercício também está certo. Vamos finalizar a aula agora falando de potência. Pessoal, potência é potência, é rapidez para realizar um trabalho. No caso de potência térmica, é rapidez para esquentar alguma coisa. Então, se é rapidez para esquentar alguma coisa, vai ficar quantidade de calor dividido pelo tempo. Tá? E isso vai ser sempre potência. Joules segundos ou calorias segundos, né? Então, potência é qualquer energia, nesse caso calor, fornecida ou perdida por unidade de tempo. Então, quanto mais calor eu posso dar numa unidade de tempo, eu vou ter maior potência, né? Então, notem que um secador de cabelo que esquenta mais, ele é mais potente. O aquecedor que esquenta mais no menor tempo, ele é mais potente. Tá bom? E vamos chegar aqui
Ó, desculpa também a falta de animação, tá? Aqui que eu não animei. E fazer o que a gente tem aqui, ó. Então vamos lá. 240 gramas de água, calor específico a 1 caloria grama grau Celsius, são aquecidas pela absorção total de 200 watts de potência na forma de calor. Considerando uma caloria igual a 4 joules, falei que eles sempre vão dar, né? O intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar sua temperatura em 50 graus Celsius será de. Então, olha só, eu vou botar assim, ó, que potência é quantidade de calor pelo tempo. Bem simples, ó. Tá, potência é 200. Olha só, eu quero achar esse tempo. Tá, tudo bem. Para achar esse tempo, eu preciso achar esse Q. E é atrás desse Q que eu estou indo. Q é igual a MC delta T, que eu estou variando a temperatura e tenho calor sensível, né? Então vai ficar a massa. Quanto é que é a massa desse cara aqui? Né? Ele falou que é do 240. O Czinho é 1 e a variação de temperatura é 50. Tá? Então a quantidade de calor aqui vai ficar 240 vezes 50. 240 vezes 50 vai ficar quantidade de calor igual a 12.000 calorias. Eu vou ter que a quantidade de calor é 12.000 calorias. Só que isso aqui está em watts. Então isso aqui tem que estar em joules. E eu vou passar aquilo ali para joules. Ó, uma caloria tem 4,2 joules. Tá? Uma caloria tem 4. Desculpa, aqui ele botou 4. 4,2, perdão. Nota que os exercícios mesmo que dão os valores, né? Então eu boto direto 4, fica mais fácil para gente. 12.000 calorias tem X. X é igual a 12.000 vezes 4, 48.000 joules. 48.000 joules. Eu vou botar aqui 48.000 joules. Galera, o tempo, né? Isso aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. O tempo ele vai ficar 48.000, tá? Dividido por 200. Simplificar aqui, simplifiquei aqui, simplifiquei aqui. Nota que isso aqui vai ficar 240 segundos. Só que ele quer a resposta em minutos. E aí tu vai falar assim, ó, que 1 minuto tem 60 segundos. 240 segundos vão ter X. Vai pegar 240, dividir por 60, vai achar que isso aqui é 4 minutos, que é o tempo para variar 50 graus Celsius. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula de calorimetria. A próxima vai ser a nossa última aula. Já estou morrendo de saudade de você. Agora saudade porque está terminando, né? Pessoal, na nossa última aula, a gente fala de termodinâmica, é uma matéria bem importante, tá? Fiquem bem, estou esperando vocês, tá? Sigam firmes. E aí, eu espero para me despedir na última aula de você, tá bom? Fiquem bem. Um grande, grande, grande beijo para você. Valeu! Tchau, tchau!